Fala galera, boa tarde. Estamos hoje iniciando o nosso grande sonho, que é o Correria Podcast. O Correria Podcast ele vai tratar sobre diversos temas no esporte, seja ele futebol, futsal, futebol de campo. Vamos dar início agora a esse sonho com um cara que tem uma história de vida bacana dentro do esporte. Então pode ter certeza que você que estiver aí sintonizado, você vai amar. Estamos com ele, com João Felipe Tenório, secretário adjunto de esporte de São Miguel dos Campos. E vamos lá dar início. Grande meu amigo, seja bem-vindo. Bem-vindo. Viu? Prazer ter você aqui. Você como nosso primeiro entrevistado. É uma honra, uma satisfação, sabe? Ter um colega, um amigo de muitos anos, poder inaugurar o nosso Correria Podcast. E eu queria começar com uma pergunta. Qual a sua história? O que você tem a contar sobre ela, sobre a sua história de vida? Luiz, antes de te responder, eu quero primeiro te parabenizar, porque eu acredito muito que o esporte é uma ferramenta muito importante de transformação e de mudança na vida das pessoas. E esse podcast ele vai agregar demais, não só no esporte municipal, mas a nível estadual e nacional também. A minha história no esporte, o esporte, na verdade, ele corre no meu sangue. Desde da juventude, na infância da juventude, eu sempre gostei de praticar várias modalidades. Então, já fiz parte da equipe de atletismo, do colégio que eu estudava no STE e também no Analins. Eu já fiz parte da equipe de futsal do Analins, fui campeão até do geral, etapa municipal. E eu era lateral esquerdo, eu jogava no campo. E daí eu percebi, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Mas teve uma parte da minha vida que eu percebi que não era realmente o que eu queria. Eu tenho vontade de trabalhar no meio do futebol, só que não como atleta. Aí eu decidi estudar, então estou me formando em educação física. Você está em qual período? Eu estou no último. Está no último período? Show de bola. Então já temos alguém aqui, pessoal, aí, ó, top de linha. Professor de educação física. O que é que você tem a agregar mais um pouco? Pode continuar, dá continuidade. Na verdade, Luiz, já era para ter me formado. Eu só me formei por conta da pandemia, que acabou atrapalhando a organização dos estudos. E em 2020 eu assumo a Secretaria de Esporte, como secretário adjunto. E de lá para cá, a gente vem transformando o esporte de São Miguel. Hoje o esporte está mais vivo, isso é nítido. Um exemplo é o esporte feminino, através do prefeito, do secretário e da coordenadora Tina. As meninas não tinham horário na quadra, hoje tem horário. São mais de 3 eventos por ano, e fora o apoio e o suporte que nós estamos dando. Não só na questão do esporte feminino, mas na questão do basquete. A melhor equipe sub-18 e sub-23 do estado é a nossa. Eu andei acompanhando esses dias, eu vi que teve uma equipe de basquete aqui de São Miguel dos Campos, que foi campeão em Maceió, né? Isso é o fruto de um trabalho da atual gestão, que a gente temos que parabenizar. Estamos aqui, independente de quem seja, não é lembrando que não é levantando o lado político, é parabenizar tudo aquilo que traga e agregue valor ao esporte. E a gente está vendo muita evolução no esporte. Eu moro aqui em São Miguel desde 1999 e eu vejo ultimamente a evolução do esporte em nossa cidade. Isso é muito bacana. É bacana quando você abre uma matéria que você vê um jovem de São Miguel levando o nome de São Miguel a nível estadual, nível nacional, entendeu? E é gratificante. Parabéns aos meninos do basquete aí, campeão recente agora, e pode dar continuidade. E só reforçando a questão do basquete, quando nós assumimos a secretaria, só tinha uma equipe de basquete. Hoje tem mais de 5 equipes. Então, no passado, eles viajaram para o Brasileiro, sub-18, sub-23. Teve o apoio total da secretaria, do prefeito. E fora isso, nós temos uma equipe muito competente no judô. Ano retrasado, foram para o Campeonato Alagoano, 6 atletas conseguiu conquistar medalha. E eu acredito muito nisso, né, que o esporte ele é essa ferramenta de transformar a vida e na formação do caráter. E ele me proporcionou isso, e enquanto eu estiver na secretaria, enquanto eu tiver condições, eu quero que o esporte ele seja feito dessa forma e que tenha projeto para incentivar a prática em diversas modalidades. Parabéns mesmo, que o projeto seja longo e duradouro. Mas o que te motivou a fazer e o que te motiva a cada dia mais buscar fazer mais pelo esporte em nossa cidade? Boa pergunta, viu, Luiz?
Quando eu estudei no STE, eu tive um professor, o Paulo Valois, e ele, para mim, ele foi um exemplo. Então, hoje, eu estou fazendo o curso de Educação Física, estou terminando por conta dele. Então, ele me mostrou que no esporte o mais importante não é você ganhar, mas é o legado que você deixa. Então, se hoje a gente perceber, o esporte ele é uma ferramenta de mudança de vida. Então, tem várias pessoas que conseguiram superar a depressão por conta do esporte, tem várias pessoas que conseguiram superar a ansiedade, conseguiu diminuir os impactos de algumas doenças. E tem até um dado importante da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que R$1 que você investe no esporte, você economiza 3 na saúde. Então, isso nos mostra que o esporte é uma ferramenta preventiva de doença. E o que me motivou, e o que me motiva é justamente isso, porque o esporte ele conseguiu formar o meu caráter, conseguiu me dar princípios morais, e através do professor, estou cursando o curso de Educação Física, e eu quero que outras pessoas também se espelhem e tenham essa oportunidade que o esporte pode proporcionar. É bacana, é gratificante, né? A gente sempre buscar fazer o bem. E eu achei muito interessante esse dado da OMS, né? Que a cada R$1 investido no esporte, economiza 3 na saúde. Eu acredito que são dados que pouca gente sabe, entendeu? Isso é verdade. Mas isso relata a importância do esporte, entendeu? É a importância para a nossa saúde. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas sofrendo com problema de depressão, ansiedade. Quem me conhece sabe, eu sempre gosto de correr, fazer uma trilha. A gente escuta muitas conversas de pessoas que mudou a forma de viver, né? Batalhando luta contra uma depressão, contra uma ansiedade e busca através do esporte, que seja uma trilha, seja a corrida de rua, que hoje é um dos eventos em São Miguel, que está dando muitos atletas, representando o nome da nossa cidade lá fora. Pessoas que, durante a pandemia, podemos dizer que estavam abandonadas, à mercê da depressão, da ansiedade. E hoje estão sabendo controlar tudo isso, através do quê? Do esporte. O esporte, ele transforma. E isso está dito agora, que nem você falou, através de dados da OMS. Mas, quais são as suas expectativas, assim, para o futuro, nesta área esportiva? Luiz, antes de responder essa pergunta, eu só vou reforçar. Na pandemia mesmo, foi um momento complicado para todo mundo, que nós tivemos que adaptar a situação. E a pandemia, eu acho que ele trouxe um conceito muito importante na vida de cada um, que um dos bens mais preciosos que nós temos é a saúde. E uma das formas mais eficazes de a gente ter uma boa saúde é praticando atividade física. Isso foi um ponto muito importante. E só respondendo a sua pergunta, eu acredito muito que o esporte ele tem essa capacidade de construir dias melhores, como está construindo para mim, de outras pessoas também. E isso, para mim, é muito eficaz e me deixa muito feliz, porque eu estou contribuindo para a melhora de vida de outras pessoas. Porque, exemplo, quando a gente assumiu a secretaria, um dos conceitos nossos é trabalhar a diversidade de modalidade. Então, antes, aqui em São Miguel, só tinha olhar para o futsal e para o futebol. Inclusive, é um dos pontos fortes. É um dos pontos fortes. Só que como secretaria e como prefeitura que nós fizemos, nós reforçamos a questão do prestígio do futebol e do futsal e nós demos valor a outras modalidades. Então, hoje nós temos praticantes no município de fute-mesa, nós temos de parkour, nós temos de badminton, que é a modalidade olímpica, nós temos praticantes de basquete, de futsal, de handebol, de skate. Por quê? Nós temos essa visão. O esporte ele transforma a vida. Então, se você investir numa modalidade que tem 3 praticantes, o esporte conseguiu mudar a vida dos 3. E é justamente dessa forma que isso me serve como inspiração para a gente continuar buscando o esporte para transformar mais vidas. É muito bacana, é um método infalível. Vocês acreditam que estão indo no caminho mais que certo. Parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Continue, esse é o caminho, né? Lembrando que o esporte, ele agrega muito, né? Quantos jovens aí hoje poderiam estar largados ao mundo das drogas, ao mundo da bebida, do álcool, e através do esporte a gente consegue tirar essa juventude, tirar o foco, né? De estar em lugares errados para estar aqui numa praça de eventos jogando seu basquete,
jogando o seu futsal, cada um, enfim, fazendo aquilo que busca o melhor para si. E isso é verdade. Só até uma situação que aconteceu. Esse final de semana nós realizamos um circuito de futebol na série C e D, A e B. E teve muita gente que assistiu a série A e B porque eles, na teoria, eram os melhores atletas. Aí tinha muita gente que estava lá de fora, muito jovem, dizendo, pô, como é massa o futebol, quando passar o campeonato eu vou começar a praticar. Ah, rapaz, o cara chegou na final, eu quero estar na final. Então quer dizer o quê? Que a partir do momento que a gente começou a investir, que o cara vê que outra pessoa está tendo sucesso, o cara também começa a visualizar aquilo. Então o tempo que ele poderia estar na rua, que ele poderia estar fazendo o que não deve, ele está se dedicando ao quê? Ao esporte. Porque o esporte ele tem essa capacidade de você pegar pessoas de várias classes sociais, pessoas de mundo diferente, e eles se unir. Em cima de quê? De um objetivo. Um objetivo. O esporte realmente ele é uma máquina de transformar vidas. Mas dando continuidade, me responda qual a sua maior dificuldade assim na sua vida pessoal e na sua vida esportiva? Luiz, na área esportiva, eu acredito que a maior dificuldade que nós temos, acho que no contexto geral, no municipal a gente está conseguindo bater isso, é porque as pessoas não conseguem visualizar o esporte como uma ferramenta que deveria ser. Transforma, né? Que transforma. Porque hoje existe muitos dados positivos em relação ao esporte. Hoje existem muitos projetos sociais que, se não conseguiu formar grandes atletas, conseguiu formar grandes cidadãos. Só que existe uma luta muito grande em relação a isso. Hoje é muito difícil você manter um projeto. Se não tiver assim, um apoio da prefeitura, do comércio, é muito difícil. Só que se a gente for olhar, o maior marketing hoje, o maior marketing que existe no mundo é o marketing esportivo. Esportivo, né? As maiores pessoas que ganham dinheiro com marketing são pessoas ligadas ao esporte. Então hoje existe muito dado em relação a isso. Nos Estados Unidos mesmo, é o segundo maior país que consome dados esportivos. Foi até uma curiosidade que levou o Flávio Augusto a comprar o Orlando. O filho dele chamou ele para participar de uma partida de futebol. Não me engano, o Kaká jogou lá. Jogou, Kaká. Aí o filho dele chamou ele para participar de uma partida de futebol. Aí ele falou bem assim, eu vou, mas não vai ter ninguém lá. Aí quando ele foi assistir, ele percebeu que tinha mais gente do que ele sonhava que poderia existir. Né? Aí ele começou a perceber que o futebol nos Estados Unidos estava com uma perspectiva de crescimento muito boa. É um cara visionário, né? Um cara de visão, porque a gente está aqui, a gente quando fala em esporte lá nos Estados Unidos só visa o basquete, né? Só visa o basquete. Mas você vê o futebol lá crescendo muito, o Beckham já tem time lá, se não me engano, né? Beckham tem. Muitos pessoal, porque são pessoas visionárias, pessoas empreendedoras, que é aquele pessoal que se botar os olhos aqui nessa mesa, eles fazem dinheiro. Então, além do esporte, eles visam o bem-estar dele, da família. Então, eles sabem que através do esporte eles vão conseguir os objetivos deles de vida, né? Cada um é digno daquilo que merece. Isso é verdade. E se eles têm a visão que ali no esporte tem espaço para eles fazer o dinheiro deles ganhando digno, então eles vão até o fundo. São pessoas extraordinárias, acredito eu, como pessoa. E dando continuidade... Deixa eu só responder a segunda pergunta. Qual a sua maior dificuldade na sua vida pessoal? Você falou, antes de responder, você falou do Beckham, e foi interessante porque o Beckham, quando ele foi para os Estados Unidos, ele tinha outras propostas com salários maiores. Só que ele fez um contrato, aí no contrato ele ia jogar 3 temporadas, e quando terminasse as 3 temporadas ele ia ter direito de um clube nos Estados Unidos. Porque ele percebeu que para ele, a longo prazo, seria um investimento que ia dar muito resultado positivo. Aí ele conseguiu. E o cara do Orlando, o Flávio Augusto, ele comprou o Orlando City, em menos de 90 dias, já estava valendo 3 vezes mais do que ele comprou. Você vê, visionário, né? Visionário. E assim, Luiz, na minha vida pessoal, eu acredito que o maior obstáculo, a maior dificuldade assim que eu estou passando é um pouco da questão do preconceito. Então, eu sou uma pessoa que tem um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Peraí. TDAH, no caso, você descobriu quanto tempo? Eu descobri o TDAH
Faz 2 anos. 2 anos. E repete, por favor, aí o que significa para o pessoal. Para quem não conhece, né, o TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí você responde a pergunta que ele fez agora da TDAH. dificuldade. Beleza. Tá melhor? E o meu, tá bom? Tá ótimo. Tá bom ou tá alto? Som. Não, diga a altura assim. Não, tá bom, tá. Não, chega um pouco mais Ora. pra trás, você. Mais pra trás. Aqui, ó. Isso. Aí. Você quer usar Se você achar, fica à vontade. eu ouvi ela segurando aqui. Cansa, né? Cansa. Isso é verdade. É. Ontem a gente dá continuidade da Eu vou responder a sua pergunta, pergunta, né? Quando eu da mandei- dificuldade. A maior dificuldade assim, que eu tenho na vida pessoal, que eu estou passando, né, é a questão do preconceito. Então, eu sou uma pessoa com TDAH. TDAH. TDAH, para quem não conhece, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só um momento. Essa TDAH, você já tinha assim, é exclusividade nossa, que você, ou já, o pessoal já tem ciência na sociedade, que você passa por esse momento? Tem algumas pessoas que conhecem, né? Só que outras não conhecem. Só que eu nunca escondi que eu tenho um TDAH. Porque eu fui descoberto com TDAH aos 26 anos de idade. E, tipo, as primeiras 24 horas, para mim, Luiz, foi um momento de muita dificuldade. Porque você passa por um processo de aceitação. Aceitar, né? Se aceitar. Se aceitar. Aí, tipo, quando eu saí do psiquiatra, que ele bateu o diagnóstico, passou milhões de pensamentos na minha cabeça. Pô, o que eu vou fazer? Eu vou sair dizendo que tenho um TDAH. Sem mal ainda saber explicar ao pessoal o que significava, O que né? significava. E assim, aí eu comecei a pensar, pô, só que se as pessoas tiverem preconceito de mim, achar que eu sou incapaz, aí eu comecei a pesquisar. E, pô, existe várias pessoas que tiveram grandes invenções, que são pessoas com TDAH. Então, o maior atleta olímpico da história é Michael Phelps. Ele tem TDAH, foi descoberto na infância. O professor disse para ele que ele nunca ia conseguir ser nada na vida. E hoje ele é o maior atleta olímpico, são 22 medalhas, sendo 18 de ouro. De ouro, realmente. Aí, se o você cara é olhar, uma máquina. o Bill Gates tem TDAH, entre outras pessoas. Aí o que acontece? Eu fiquei, pô, só que veio um pensamento, eu me aceitei, e eu conversando com Deus, Deus tomou conta daquele momento, e tipo, na minha mente veio assim, as pessoas precisam ver que eu sou feliz, mesmo tendo TDAH, e as pessoas precisam ver que eu sou capacitada, mesmo tendo TDAH. E eu comecei a raciocinar, as pessoas só vão me ver feliz se eu for feliz, For feliz. e as pessoas só vão perceber que eu sou capacitado se eu me ver e tiver essa capacidade. Então, assim, eu sempre tive essa consciência. Eu sou uma pessoa com TDAH, só que o TDAH ele não me limita. O TDAH ele não me limita. Aí de lá para cá, eu comecei a fazer um tratamento, aí parei, porque um dos sintomas do TDAH é a inconsistência. Você começa a fazer coisas, só que você... Esse tratamento, como é o processo dele? Hoje, o TDAH é o transtorno que mais comete as pessoas. É mais de 7%. Só que, em contrapartida, ele é o transtorno que mais dá possibilidade de você diminuir o impacto dele sobre a sua vida. Só que existe uma luta muito grande hoje. Qual é? Hoje é difícil você marcar uma consulta de psiquiatra, hoje é difícil você marcar uma consulta de psicólogo. Eu estou pagando um remédio, é meu terceiro remédio que eu estou tomando, é o Venvance. A cápsula dele são 28 cápsulas e eu pago 450. Isso você tem que tomar ele diariamente? Diariamente. No caso, não dá para um mês. Não dá para nem um mês. Caixa, você vê. E eu pago 450 só do remédio
E fora, tem outras coisas aqui, juntando tudo, dá quase R$ 1.000. Isso. O que a gente fica pensando que nem eu conheço o João, eu acredito que a tua primeira passagem na prefeitura foi em 2012, Não, 2014. 2014. Pronto, eu conheci o João Felipe, né? Que para uns é João, para outros Felipe. Verdade. Conheço o João desde praticamente 2014, lá na Secretaria de Esportes. E nunca que passasse pela minha cabeça. Eu acredito que 97% da população de São Miguel que lhe conhece não sabe que você passa por esse processo. Entendeu? E é bacana a gente abrir espaço. O Correria Podcast está aqui justo para isso. A gente está aqui para mostrar a correria do dia a dia do cidadão miguelense, do cidadão alagoano, brasileiro. Entendeu? São coisas que é bacana, porque o pessoal às vezes passa na rua e não sabe da situação do amigo próximo. Às vezes, a gente somos tão próximos, mas não procuramos saber se aí, João, estás bem hoje? Está precisando de alguma coisa? Algo simples que a gente pode trazer e fazer o diferencial na vida do amigo próximo. Aí eu fui diagnosticado faz Isso. 2 anos. Quando eu fui diagnosticado, eu comecei a ter acompanhamento. Então, eu tive acompanhamento com a Fono, que é a Mônica, uma excelente profissional. Daqui da cidade Da também. cidade. Meu tratamento acabou no final de janeiro desse ano. Eu comecei a fazer tratamento com a TO, que é a Dolores, outra ótima profissional. O psiquiatra, que é o Dr. Prachedes, é referência no estado. Aí o que acontece? Eu comecei a fazer esse tratamento, fazer as terapias, eu consegui ter uma melhora. Só que teve um tempo que eu consegui abandonar, só consegui continuar com a Fono, só que eu não tinha consciência que eu tinha abandonado as terapias. Eu não tinha consciência. Aí o que acontece? Quando foi depois, eu consegui uma psicóloga, a Gislaine, que ela me trata desde o ano passado. E eu ficava naquela consistência. Eu ia a algumas terapias e faltava. Eu ia a algumas terapias e faltava. E isso é um problema muito grande em quem tem TDAH, que é essa questão da inconsistência e da impulsividade. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Eles mesmos já entendem, sabe que uma hora ou outra pode acontecer essa situação de você dar uma paradinha e depois voltar, dar uma paradinha e depois voltar, não, né? Verdade. Aí o que aconteceu? Há um mês, teve uma situação que mudou a minha vida. Eu fiquei meio triste, só que eu senti assim, Deus falando comigo. Aí a minha mãe pediu para me marcar a psicóloga, eu marquei na frente dela, ela mandou mensagem. E eu marquei para a próxima semana. Aí eu fui, me desabafei, e fazia 2 meses que eu não estava indo para a psicóloga. Se sentiu melhor após a Senti. conversa, né? Aí fazia 2 meses que eu não estava indo para a psicóloga, fazia 3 meses que eu não estava indo para o psiquiatra. Aí eu peguei e falei tudo o que estava acontecendo comigo, com a psicóloga, e ela disse que 90% das minhas ações estava relacionado ao TDAH. E eu achei, 90%, tudo isso, eu achei até que era mentira. 2 dias depois, eu tive uma consulta com o Dr. Prachedes, o psiquiatra, e conversando com ele me reforçou essa questão. Que o TDAH é muito prejudicial na vida de uma pessoa. E, como é um transtorno mental, não é algo visível, existe muita questão do preconceito. Ele não tem, isso é mentira, ele quer aparecer. É igual a pessoa que tem ansiedade, né? A pessoa, às vezes a pessoa tem ali aquele problema, mas até pessoas próximas levam como se fosse uma frescura. Como se fosse uma frescura. Não sabe o que, é que passa na mente da pessoa. Fulano está fazendo isso por capricho. Isso aí é frescura dele, isso aí é porque não fez isso, não fez aquilo. E o pessoal não sabe a dimensão, a proporção da situação do ser humano que está passando por aquilo. Isso é verdade. Aí, continuando, quando eu conversei com o psiquiatra, ele me falou essa relação, que o TDAH é muito prejudicial na vida do ser humano. E eu também estou lendo esse livro, que é... Vou mostrar ele aqui. Esse livro aqui, ó. À vontade. Estou lendo esse livro. Vencendo o TDAH adulto. Esse livro aqui foi pesquisado mais de 100 mil pessoas, portador de TDAH, e 20 anos para escrever esse livro. 20 anos para escrever um livro. Aí o que acontece? Quando eu comecei a ler o livro, parecia a minha história. Eu digo, rapaz, o cara pegou a minha história e está fazendo o livro. Agora, por quê? Porque as histórias de pessoas que têm TDAH, elas são muito similares, elas são muito semelhantes. Aí eu iniciei um tratamento com o Venvance, o psiquiatra passou para mim, e eu estou fazendo as terapias com a psicóloga. Então, eu acho que está com 1 mês depois,
eu estou nesse processo de reconstrução. Então, hoje, eu tenho uma consciência que eu não tinha antes, o quanto que o TDAH é prejudicial, mas eu tenho uma consciência também o que eu posso fazer para tentar diminuir o impacto. Porque eu sempre tive vergonha das pessoas achar que eu uso o TDAH como uma desculpa. Como uma desculpa, mas não é, né? Mas não é. Eu uso o TDAH como um causador. Porque a partir do momento que eu sei que o causador é o TDAH, eu posso buscar ferramenta para diminuir aquilo. E graças a Deus, hoje eu estou conseguindo controlar. Tem coisas que eu não fazia, que hoje está me dando prazer em fazer. Então, hoje eu lavo os pratos, hoje eu arrumo a casa. Coisas que eu nem passava na minha mente Nem fazer. passava. E o pessoal poderia achar, nessa fase, que seria preguiça. Fulano está com preguiça, Tá não com quer lavar os preguiça. pratos, não. Não- O que o pessoal fala. Fala, e não né? só assim na questão de fazer as coisas, mas na questão de relacionamento também. Então, assim, eu já tive muito problema na questão de relacionamento amoroso, relacionamento com a minha família, no relacionamento né? com o trabalho. E depois desse mês para cá, eu estou começando a enxergar a vida de outra forma. Estou começando a perceber alguns detalhes que fazem a diferença e que antes eu não tinha essa percepção. Um exemplo é a questão da impulsividade. Então, graças ao remédio e as terapias com a psicóloga, a Gislaine, que é um excelente profissional, a gente está diminuindo esse impacto negativo. Então, antes, como acontece no cérebro de uma pessoa que tem TDAH? Ele cometeu uma atitude que gerou um erro. Se ele cometer aquela atitude de novo, não vem na mente dele que a atitude dele gerou um erro. Gerou um erro. Ele não consegue visualizar. Aí vai lá, ele faz de novo. Vai lá, ele quando tiver oportunidade, ele faz de novo. Não vem a consciência que aquela atitude dele gerou um erro. Isso acontece muito com crianças que têm TDAH. É mal educada, ela não tem educação. Porque são crianças que você fala uma vez, ela vai continuar fazendo, faz duas, faz três. E isso acontece com a pessoa que tem TDAH na vida adulta. É aquela frasinha que às vezes o pessoal fala, fulano está que nem criança, fica fazendo, errando as coisas e repetindo o mesmo erro. Está que nem criança, né? E às vezes a criança ali está passando por uma situação dessa e o ser humano ele não vai conseguir identificar. Isso é verdade. Algo que acontece, eu consegui descobrir, formular algumas estratégias com essa equipe multidisciplinar. Então, hoje, eu estou conseguindo desenvolver a questão de uma estratégia muito boa, que é a PARE. Então, tudo o que acontece comigo, eu dou um tempo antes de agir. Porque antes eu agia na impulsividade inconsciente, e quando eu estava consciente, eu me arrependia. Então, hoje eu estou conseguindo controlar. Entendendo. E um exemplo que me deixou muito feliz, eu estava dando aula, dia de sábado, e toda vez que eu saía, eu ia para uma lanchonete, eu comia 2 cachorro-quente, na impulsividade. Quando chegava em casa, eu me arrependia. Aí, nesse dia, eu saí da escolinha, eu disse, eu só vou tomar um copo de suco. Eu só vou tomar um copo de suco. Aí eu cheguei lá, perguntou, vai querer os 2 cachorro-quente, que já estava acostumado. Já sabia, né, o costume. Aí eu disse, não, eu só vou querer o suco. Aí o rapaz falou, sério? Eu digo, sério, eu só vou querer o suco. E eu conversei com o meu cérebro e eu só tomei o suco. Só tomou o suco. E foi embora satisfeito. Satisfeita. Para você ali foi uma vitória naquele Foi. momento, né? Porque tem até esse estudo é bem famoso. Pegaram algumas crianças e fizeram assim, ó, aqui está uma barra de chocolate. Quem esperar 7 minutos vai ganhar outra barra de chocolate. Aí teve algumas crianças que esperaram 7 minutos e teve algumas crianças que comeram a barra de chocolate. Essas crianças foram acompanhadas na infância, na juventude e na vida adulta. As crianças que esperaram 7 minutos, elas tiveram uma vida de maior sucesso. Então, tiveram relacionamento amoroso com maior sucesso, tiveram vida profissional com maior sucesso. E as crianças que agiram na impulsividade, que comeu chocolate antes de 7 minutos, foram os adultos que tiveram maiores problemas em todas as áreas da vida. Sobre o TDAH, como é que você consegue lidar com ele no trabalho? Cara, Já aconteceu de assim, você estar em horário de trabalho e passar alguma compulsão, algo assim? eu acredito que no trabalho, na secretaria, é a área que eu tenho menos, vou dizer assim, menos efeito do TDAH. Até porque eu acho que você está trabalhando, você está com a mente ocupada ali, Ocupado. né? E o interessante é que, tipo, a pessoa que tem TDAH, ela tem uma característica importante, que é o hiperfoco. Então, naquilo que ela gosta, ela consegue se concentrar e passar horas. E no trabalho, que eu amo a área esportiva, eu consigo ter isso. Então, tipo, lá eu me sinto livre na secretaria. E existem 2 características importantes de pessoas com TDAH, que é a criatividade e a persistência.
E eu consigo, através dessas características, transformar de uma forma positiva na secretaria. Então, hoje, no ambiente assim profissional, eu consigo ter menos danos na secretaria. Só que já na escolinha, que eu também estou em escolinha, eu sou sócio da professora Marília, eu vivo... Qual é o nome da escolinha? É SMC Futsal. SMC Futsal. A gente mudou o nome agora, é SMC Esporte Clube. Esporte Clube, né? Graças a Deus a gente fez um belíssimo projeto. Tem até alguns meninos que vão jogar o Campeonato Alagoano Sub-17 pelo ASA. Bacana. Muito bom. Parabéns mesmo, que continue assim. O TDAH, eu acredito que você vai vencer. Já está vencendo, Sim, né? não, isso é verdade. É uma luta diária, mas pela pessoa comprometida, pessoa focada que você é, eu acredito que você vai tirar de letra. Agora eu tenho uma perguntazinha a fazer a você. Diga um sonho e um medo. Boa pergunta, viu, Luiz? Cara, assim, um sonho que eu tenho, acho que eu tenho algumas paixões na vida, e uma delas eu acho que são as pessoas. Eu acredito muito assim que um dos bens mais preciosos que existe na humanidade é a questão das pessoas. Eu fui para um evento esportivo, 2021, e teve que um dos palestrantes foi o advogado do PSG. E no final da palestra dele, ele colocou um slide que tinha a frase: no final do dia, sempre será sobre pessoas. E ele falava, né, você pode ter a maior tecnologia, o maior equipamento, mas no final sempre será sobre pessoas. E no mundo que a gente vive hoje, na correria, a gente acaba de esquecer que nós somos pessoas e que na nossa frente, a todo instante, nós temos pessoas. Porque eu acredito muito que uma das coisas que faz muita gente ter alguns transtornos é a questão de você não ter ninguém para conversar. Para conversar, né? Porque o ser humano, ele tem a necessidade de se sentir importante. E uma das formas de você se sentir importante é você conversar, conversar e escutar bastante também. E eu acredito que um dos meus sonhos é justamente isso, que eu queria que as pessoas dessem mais valor às pessoas, porque eu sei que dessa forma a gente poderia construir um futuro melhor para todos. E o meu medo, cara, eu acho que assim, um medo que eu tenho muito grande hoje é de não ir para o reino de Deus. Eu passei assim por alguns momentos de dificuldade na minha vida. Teve um momento que eu me afastei de Deus, comecei a ter... Eu sempre orava, né? Mas eu tinha vergonha de conversar com Ele. E quando o tempo passou, eu percebi que esse momento foi o momento que Ele mais agiu na minha vida. Porque eu tenho uma frase assim comigo que em tudo a gente tem que dar a graça. Em tudo a gente tem que dar graça. O momento está bom, a gente tem que agradecer. O momento está ruim, a gente tem que agradecer. Porque às vezes a gente acha que o momento está ruim. Só que não está, porque tudo, Deus tem um propósito na nossa vida. E meu medo é justamente isso. Deus, ele é maravilhoso, ele é o Pai de todos, né? Ele, quando a gente começa a falar de Deus, se for falar de Deus, a gente não para nunca, né? Nunca, isso é verdade. Ele é gratificante. E estamos chegando ao final e gostaria de saber as suas considerações finais. Luiz, eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade, essa bênção de a gente estar aqui hoje. Te desejo boa sorte nesse projeto. Eu que agradeço. Eu sei que vai ser um projeto que vai ter bons frutos, ter paciência, saber que tudo tem etapa na nossa vida. E eu vou ter a honra de dizer, né? Eu fui o primeiro convidado. E assim, hoje, falar desse tema de esporte e TDAH, para mim é muito importante, porque hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar que me ajuda bastante. Eu tenho a Dolores na TO, eu tenho a Gislaine psicóloga, eu tenho o psiquiatra Praxedes, a Fona, a Mônica, que são uma equipe multidisciplinar e que me ajuda a enfrentar esse TDAH. Porque eu acredito que na vida nós temos um propósito. E eu acho que o meu propósito aqui é poder ajudar outras pessoas que têm TDAH a ter uma vida melhor. Porque eu já consegui 4 diagnósticos, graças a Deus, e eu tenho um projeto a nível municipal, estadual e nacional, que é para a gente conseguir melhoria para pessoas que têm TDAH. E a gente está falando disso aqui, abre caminhos, porque tem várias pessoas que nem sabem o que é TDAH, e tem outras pessoas que sabem e que isso reforça. Porque se tem uma coisa que eu nunca vou ter é vergonha de quem eu sou. Porque se a gente não tiver vergonha de quem, se a gente tiver vergonha de quem nós somos,
ou se a gente não acreditar na gente, a gente nunca chega a lugar nenhum. Então, às vezes eu sou vítima de preconceito, já tentaram me derrubar, falam coisas absurdas, só que eu não deixo isso me atingir, porque eu sei quem eu sou e nós precisamos acreditar e nunca desistir de nós. Eu que agradeço, meu amigo Felipe, né, por ter aceitado o convite. Para a gente é uma honra ter você como nosso primeiro entrevistado. E chegando aqui às minhas considerações finais, agradecendo sempre a Deus. E esse é o primeiro episódio de muitos que estão por vir.